Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai desenhar o mapa do sistema nervoso, mas de um jeito um pouco diferente. Fiquem tranquilos, a ideia aqui não é decorar um monte de nome complicado, nada disso. O que nós vamos fazer é seguir a jornada de um único sinal, sabe? Desde um simples toque na pele até a reação final do corpo. Assim, a gente entende na prática como cada peça desse quebra-cabeça incrível funciona. E para começar, vamos pensar numa situação que, olha, acho que todo mundo já passou. Como é que pode a nossa mão se afastar de uma panela quente antes mesmo da gente conseguir pensar, nossa, isso tá queimando? É quase instantâneo, não é? Pois é, essa reação super rápida já mostra que existe uma cadeia de comando por trás, uma cadeia incrivelmente eficiente que a gente vai desvendar agora. Esse aqui é o nosso roteiro de hoje, o nosso mapa. A gente vai passar por 6 pontos principais. Vamos começar com a grande divisão do sistema, seguir a mensagem de entrada, passar pela torre de controle, ver a ordem de saída e, por fim, chegar na fronteira final. É um passo a passo para deixar tudo bem claro. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é a divisão mais importante de todo o sistema nervoso. Pensa nele como se fosse um governo, sabe? Tem um centro de comando, o poder central, e depois tem uma rede gigantesca que conecta esse centro a todo o resto do país. Essa é a diferença básica entre o que a gente chama de central e periférico. E a divisão é bem fácil de visualizar. De um lado, a gente tem o Sistema Nervoso Central, o SNC. Ele é tipo a CPU do nosso corpo. É formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, que ficam super protegidos pelos ossos. É ali que as grandes decisões são tomadas. E do outro lado? Bom, aí a gente tem o Sistema Nervoso Periférico, o SNP. Ele é basicamente toda a fiação, a rede de cabos e sensores que liga a CPU a cada cantinho do nosso corpo. É ele que leva e traz todas as mensagens. E o mais legal dessa fiação toda é que ela não é uma rua de mão única, de jeito nenhum. Ela é uma avenida de mão dupla. Pensa assim, a via aferente é a pista que traz as informações para dentro. É ela que leva os dados do corpo, o que a gente está sentindo, vendo ou ouvindo, direto para o centro de comando. Já a via eferente é a pista de saída. É por ela que saem as ordens, os comandos, tipo mexe o braço, corre. É esse ciclo constante de sentir e agir. Ok, então a gente já entendeu a estrutura geral, né? O mapa básico. Agora vamos dar um zoom e ver como um sinal começa a sua jornada. A gente vai focar na mensagem de entrada, ou seja, naquele primeiro instante em que um toque, um cheiro, qualquer coisa é transformado num sinal elétrico prontinho para viajar pelo corpo. E logo de cara, a gente já encontra uma coisa muito, mas muito curiosa. Uma daquelas peculiaridades que mostram como o nosso sistema é genial e, ao mesmo tempo, meio esquisito. Se preparem para conhecer a sensação paradoxal de frio. Olha só que doideira, se a gente encosta em algo super quente, tipo acima de 45 graus, o estímulo é tão forte, tão extremo, que ele acaba ativando por engano os receptores de frio. É isso mesmo, a gente sente um gelado bizarro por um instante. A analogia é perfeita. É como se o alarme de incêndio ficasse tão maluco com a intensidade do fogo que ele começasse a tocar a sirene de inundação. O sistema sabe que tem algo muito errado ali, mesmo que o sinal chegue meio confuso. Agora, vamos para outra situação que infelizmente todo mundo conhece bem. Dá aquela bela topada com o dedinho do pé na quina de um móvel. Já reparou que a dor não vem de uma vez só? Ela vem em 2 ondas. Primeiro tem aquela dor aguda, elétrica imediata, sabe? Aquele choque. Aí, uns segundos depois, vem a segunda onda. Aquela dor mais funda que fica ali latejando. Pois é, isso não é coisa da nossa cabeça, não. A razão para essa dor dupla é que a gente tem 2 tipos diferentes de fios nervosos levando a mensagem. A primeira dor, aquela aguda, viaja pelas chamadas fibras A-delta. Pensa nelas como cabos de fibra ótica de alta velocidade. Elas são rápidas, têm um isolamento especial e o sinal viaja a mais de 100 km por hora. É o alerta vermelho, perigo imediato. Já a segunda dor, a que fica latejando, viaja pelas fibras C. Essas são mais lentinhas, não têm isolamento, elas trazem o relatório completo do estrago. Um fio é o alarme de emergência, o outro é o laudo técnico do que aconteceu. Beleza, o sinal já foi enviado, já está viajando pelas estradas do corpo. Agora ele está chegando na central, na torre de controle. Vamos entrar no sistema nervoso central para ver o que acontece com essa informação, como ela é processada e como as decisões são tomadas. E a primeira parada dessa informação é numa área chamada tronco encefálico. Para entender o papel dele, imagina que o nosso cérebro é o grande CEO da empresa. O tronco encefálico seria o gerente de operações. Ele não é o cara que bola as grandes estratégias, mas é ele que garante que a fábrica não pare. Ele cuida do básico, do vital.
Respiração, batimentos do coração, tudo funcionando direitinho 24/7, sem a gente nem precisar pensar nisso. É o nosso sistema de suporte à vida. Ali do ladinho do tronco encefálico, a gente tem o cerebelo. E tem uma frase que define o trabalho dele de um jeito, olha, perfeito. Ele não escreve a música, mas garante que a orquestra toque afinada. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cerebelo não decide o que fazer, mas ele garante como fazer. Ele é o grande maestro do movimento, garantindo que tudo seja fluido, preciso, coordenado. E como ele faz isso? Olha só que parceria incrível! O córtex cerebral, que é a parte mais consciente do cérebro, bola o plano. Ok, vou pegar aquele copo ali na mesa. Mas quem executa com perfeição é o cerebelo. Ele pega esse plano e fica o tempo todo comparando com as informações que o corpo está mandando de volta. E aí ele faz microajustes, milhares deles por segundo, para garantir que o movimento seja suave. Sabe por que a gente aprende a andar de bicicleta? É por causa dele. O nosso córtex pode até estar gritando, equilibra, não vai cair, mas é o cerebelo que, quietinho, vai aprendendo e automatizando todos aqueles ajustezinhos que mantêm a gente em cima da bike. Muito bem, a informação entrou, foi processada lá na central, o plano de ação foi criado e refinado. Chegou a hora da etapa final, a ordem de saída. Agora a gente vai ver o caminho de volta, como o comando do cérebro se transforma numa ação de verdade, lá no músculo. E nesse caminho de volta tem um detalhe de engenharia que é simplesmente fascinante e bem contraintuitivo. A fiação do nosso cérebro, gente, ela é cruzada. E não, isso não é uma metáfora. É engenharia pura e simples. Existe um ponto físico lá no tronco encefálico onde os cabos de nervos que descem do cérebro literalmente se cruzam, formando um X. O resultado? O lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito do corpo. E o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo. É exatamente por isso que um derrame que acontece do lado direito do cérebro, por exemplo, acaba causando paralisia no lado esquerdo do corpo. Quando essa ordem de ação desce, ela se divide basicamente em duas equipes. A primeira equipe é o sistema somático. Ele cuida das ações voluntárias, aquelas que a gente decide fazer. É o time que entra em ação quando a gente resolve chutar uma bola ou digitar. A segunda equipe é o sistema autônomo. Esse é o nosso piloto automático. É o time que trabalha nos bastidores, cuidando da digestão, dos batimentos do coração, de tudo aquilo que acontece sem que a gente precise pensar. É a grande divisão entre o que a gente escolhe fazer e o que o nosso corpo faz sozinho para manter a gente vivo. E esse piloto automático, por sua vez, tem dois modos de operação que vivem em equilíbrio. Pensa num carro. O modo simpático é o acelerador. É o famoso luta ou fuga, que prepara o corpo para a ação. Já o modo parasimpático é o freio, é o modo repouso e digestão, que acalma tudo. O tempo todo esses dois sistemas estão dançando, um acelerando e o outro freando, para manter o nosso corpo sempre no ponto certo. Pronto, fechamos o circuito. A gente seguiu um sinal desde a pele, viu ele subir para o cérebro, ser processado e voltar como uma ação. A gente conseguiu mapear a máquina. Mas é exatamente aqui que a gente chega na nossa última parada, na fronteira final, onde esse mapa da biologia encontra um mistério gigantesco. Então, só para a gente visualizar o caminho todo de novo, tudo começa com um estímulo na pele. Ele viaja por um nervo até a medula, sobe para o tronco encefálico, é refinado pelo cerebelo, a decisão final é tomada lá no córtex e a ordem desce para virar uma ação. É um circuito completo de uma elegância e eficiência impressionantes. O que a gente fez aqui hoje foi descrever um hardware biológico espetacular, sem dúvida. A gente viu a fiação, os processadores, toda a arquitetura física que faz isso tudo funcionar em milissegundos. Esse mapa do corpo está cada vez mais detalhado. Mas é aqui que a gente esbarra na pergunta de $1 milhão. A pergunta que a anatomia, por mais que avance, ainda não responde. Como? Como é que essa máquina, essa rede incrível de eletricidade e química, cria a experiência de ser? Como essa fiação toda gera o sentimento de alegria, a dor de uma perda, a ideia de que existe um eu aqui dentro? Como isso vira consciência? Essa é a grande fronteira, onde a máquina encontra um mistério.